Olá pessoal, como estão? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos fazer o review e análise de dois microfones, sendo o primeiro de lapela e o segundo de bancada, para analisarmos e ver realmente se valem a pena, visto se tratarem dos microfones mais baratos que encontrei no AliExpress com alguma qualidade. Os dois juntos não passam dos R$200, o que equivale mais ou menos a aproximadamente a 25 euros. Como tal, vamos só passar a vinheta do canal e já partimos então para o review e análise dos mesmos, comparando-os com os meus microfones que eu uso habitualmente. E aqui temos nós os microfones então, que serão então um microfone de balcão ou bancada e o microfone de lapela, o J88. Eles são da marca Kanget, uma marca super estranha, com o nome mais estranho ainda. Vão compará-los contra o Fifine M6, fiz review recente no canal, e o Geosound, que são os meus microfones habituais que eu uso normalmente para a gravação destes vídeos. Vou só preparar o unboxing e já partimos então para o review dos mesmos. E vamos lá nós então fazer o unboxing dos mesmos. Vou começar pelo J88. Eles são muito pequenos, são microfones de lapela muito pequenos. Eu este aqui já testei. Eles vêm dentro desta box, desta caixa, que é uma caixa de carregamento, na qual um estojo, ou estojo, né? Que é uma caixa de carregamento onde vocês podem carregar os microfones. Como vocês podem ver, eles encontram-se aqui e cada vez que você encaixa, eles iniciam o carregamento. Ele é composto por dois microfones de lapela e a unidade receptora, que permite a associação entre os dois microfones de lapela. Quando você coloca na caixa, automaticamente eles ficam a carregar. Eu estou utilizando este adaptador, porque para utilizarmos no computador precisamos deste adaptador. Para dispositivos Android não precisamos deste adaptador para nada, mas para computador vamos precisar dele, e o mesmo não traz. Ele traz aqui na caixinha também dois cabos que são para carregamento, que ele possui. Eu vou só mostrar. São estes dois cabos, que é para carregarem o microfone, os microfones em simultâneo. Eles permitem também a monitorização de áudio e o carregamento, ou seja, se você colocar este adaptador a unidade receptora no vosso celular ou telemóvel, através desta porta USB tipo C, vocês vão poder carregar o celular ou fazer até mesmo a monitorização do áudio. O mesmo se passa aqui nos transmissores, ou seja, através da porta USB-C, vocês podem, para além de carregar, através de um adaptador P2, também fazer a monitorização do áudio. O mesmo se passará aqui, ou seja, terá que ser utilizado um adaptador P2 para poder fazer a monitorização de áudio. E estes são os microfones de lapela, então custo-benefício, que custam aproximadamente em torno de R$100, ou seja, aproximadamente 15, 17 euros, que eu encontrei no AliExpress e que vi algumas boas reviews de canais estrangeiros, principalmente canais latinos. Eles são muito bonitinhos, a box, a caixa deles é bem construída e permite então o carregamento dos microfones. Depois temos aqui então o microfone de balcão ou de bancada, que eu ainda nem sequer abri, que é este microfone genérico, que é a copiar uma marca bem conhecida, que é o ME6S. Afinal estava aqui o modelo, que vem então com o microfone em si. De notar que este microfone é muito parecido com uma marca bem conhecida nossa. Traz aqui o pezinho para o mesmo, que será só enroscar. Espera ver se eu consigo enroscar direitinho.
Não, não está. As roscas de plástico têm este problema. São muito difíceis de encaixar à primeira. Eu vou fazer ao contrário. Talvez seja mais fácil por causa do peso do próprio microfone. Ora. E ele não está a querer ir. Vamos lá ver agora. Agora foi. Então será este o microfone com a sua base. Se encontra neste momento apertado. Ele é reclinável, ou seja, permite-nos inclinar ele. Esta parte aqui será a parte frontal, onde tem o microfone, aliás uma saída aos escutadores, e aqui em baixo tem um knob que podem para ajustar o ganho. A saída é aqui, USB, ele é RGB e tem este botãozinho aqui para fazer o muting dele. Eu vou conectar ele já daqui a pouco para passarmos então ao review. E traz também este cabo, que é um cabo USB para USB-C, precisamente para podermos ligar ao nosso computador e fazer então a live, ou seja o que for necessário, ou vídeo aula, ou videochamada, seja o que for necessário. Eu vou preparar eles todos e já partimos então para os testes dos mesmos. Ora, e vamos então comparar os microfones. Eu neste momento estou a utilizar o meu microfone habitual, que é o Zyol Sound. Ele possui uma tecla de mute. De notar que vou falar, e aliás o áudio que estão ouvindo é todo sem qualquer tipo de filtro e com o ganho dos microfones no máximo. Ele possui uma tecla de mute. Possui também a opção de desligar RGB, pressionando continuamente este botão e voltar a ligar novamente eles. Possui aqui em baixo um ajuste de aumento de ganho ou diminuição de ganho, uma saída P2 para os escutadores e a entrada USB. Eu agora vou comutar para o microfone da Kang TT e vou utilizar então as configurações normais e padrão para podermos então comparar os microfones, ou seja, sem qualquer filtro e sem qualquer tipo de ativação de ruído ou equalização. Neste momento já me estão a ouvir com o microfone da Kangete, a Kang TT, o nome é tão estranho que até é difícil falá-lo. Cantete, e ele também possui uma tecla de mute, que neste momento encontra-se mutado, e neste momento encontra-se ativo. Possui, então, como falei, uma saída para os escutadores P2, o knob de volume de ganho que está no máximo e então a saída atrás USB para ligarmos aos nossos dispositivos. Eu deixei, como podem ver, ele já à mesma distância, precisamente para podermos então realizar a comparação. Espero que tenham gostado e que me tenham ouvido com alguma qualidade. Agora vamos fazer então um teste com os filtros que eu uso habitualmente. Neste momento estão a ouvir o Kang TT. Eu vou passar para o meu microfone habitual para vocês poderem ver realmente a diferença. Já notei que o microfone da Kang TT tem um volume um pouquinho mais baixo que o meu microfone habitual, ou seja, obriga a que o microfone esteja colocado mais próximo da boca para vocês poderem ouvir. Eu vou passar agora então para o meu microfone habitual para vocês compararem a diferença.
E como podem ver, o ganho já está muito mais alto no meu microfone habitual. A nível de ruído de fundo, ou seja, de captação de ruído, também notei que o meu, como tem mais ganho, também tem mais captação de ruídos de fundo, né? Então será esta a diferença. Embora não deixe nenhum deles a desejar, eu vou comutar novamente para o ganho TT para podermos então comparar mais uma vez a qualidade de áudio, aproximando ele do microfone, ou seja, da boca, para vermos então se realmente este microfone vale a pena. Deixem-me só encontrá-lo aqui, já o encontrei. E este microfone, para vocês poderem falar com ele, terá que ser ajustado e disposto de uma forma diferente. Ou seja, vão ter que aproximar mais ele da boca, não é? Porque senão a captação de áudio será fraca. Ou seja, é um microfone que obriga a que esteja mais próximo da boca para vocês poderem ouvir bem. O ideal será a cerca de 10 cm da boca para vocês poderem fazer uma boa captura de áudio. O meu microfone habitual normalmente costuma estar a uns cerca de 20 cm de boca. E decidi-me então continuar a utilizar o microfone de balcão ou de mesa, o GAN TT, ajustando os filtros de áudio, tanto de ganho, passei para 6 dB de ganho, visto que o mesmo tem um ganho que eu considero baixo, e ajustei também os equalizadores, o equalizador de 3 bandas, para extrair um pouquinho melhor de qualidade de áudio. Como vocês podem ver, nós podemos modificar muito a qualidade do nosso dispositivo fazendo pequenas alterações através de plugins. Vamos então agora iniciar então o review dos microfones então de lapela. Vamos comparar o microfone Fifine, então, que eu já fiz review dele no canal, com os microfones então da GAN TT, os microfones de lapela da GAN TT. Para isso vou preparar então o som e configurar o computador para depois então procedermos à comparação. Vamos agora então comparar os microfones de lapela. Eu estou a usar o Fifine M6 sem qualquer tipo de filtro, contra o Kang TT, o J88, ou seja, microfone genérico, de lapela genérico. Para isso vou conectá-lo aqui nesta porta USB, para procedermos então à comparação. Vou utilizar este adaptador, visto que ele não possui qualquer tipo de adaptador, nem traz com ele nenhum adaptador para a gente conectar no computador. Vou conectar, já conectou. Vou ligar um dos microfones, a tecla de ligar será esta aqui, deixem-me ver se enquadro, será esta aqui de ligar, e ele neste momento já se encontra ligado. Ele por defeito vem com o cancelamento ativo de ruído ativado, tá? Eu vou testar das duas formas. Ele também possui um muting, indica o estado da bateria. E também, se calcar duas vezes nesta tecla, que é a tecla de cancelamento do ativo de ruído e de muting, aliás, esta será de muting, se pressionar duas vezes faz o muting. Já está feito o muting. Desativo novamente o muting. E aqui, se calcar duas vezes, faz o efeito de eco. Já piscou, já fez o efeito de eco. E assim desativa novamente o efeito de eco. Eu vou colocar então este microfone para então podermos então comparar. Vou só desligá-lo novamente, que é para ele assumir todas as configurações normais de arranque do mesmo, para podermos então passar a ele. Eu vou colocar ele aqui, junto ao da Fifine, e vou alterar então as fontes agora de microfone. Para isso vou comutar agora em tempo real o microfone. Agora vamos lá ver onde é que ele se encontra. Microfone USB áudio. Notem que neste momento já estou a falar com o microfone de lapela, este aqui, o J88. Ele está com o cancelamento de ruído ativo,
eu vou agora retirar o cancelamento ativo de ruído, vou retirar o Fifine, visto que já não está a fazer nada, e vou continuar com este, só que vou inverter a posição, vou passá-lo para dentro para ficar mais discreto e então desativar o cancelamento ativo de ruído. Neste momento está sem o cancelamento ativo de ruído, ou seja, está o microfone padrão. Eu vou girar ele novamente, que é para vocês verem a diferença no áudio, com ele desta forma e com ele colocado de forma mais discreta na lapela. Espero que estejam a ouvir-me bem, depois deixem nos comentários o que é que vocês acham deste microfone. Eu vou ativar novamente o cancelamento ativo de ruído. Para isso basta pressionar uma vez nesta tecla e fica o cancelamento ativo de ruído ativado. Ele, segundo o fabricante, tem um alcance de aproximadamente 15 metros, ou seja, é mais ou menos a distância do Fifine. Possui autonomia, cerca de 8 horas de autonomia, então será mais ou menos as mesmas características do Fifine, com a vantagem de a gente poder carregar ele através da caixinha de carregamento, na qual podemos colocar pura e simplesmente o microfone e deixá-lo a carregar, como vocês podem ver. Vou agora ativar o efeito de eco para vocês verem se realmente vale a pena ou é satisfatório este microfone lapela. Neste momento está com o efeito de eco ativo. Tá? Eu vou desativar porque acho ele bastante desconfortável e só mesmo os chineses é que acham graça um microfone fazendo eco. Acho que desativei o eco, vou confirmar. E neste momento também desativei o filtro de ruído do mesmo. Como vocês podem ver, ele tem um ruído bastante elevado. Por isso convém utilizarem então com o filtro de ruído ativo. Pronto, e como vocês puderam ver, nestes testes não foi feito qualquer equalização de áudio, nem ajuste de ganho nos microfones, ou seja, ambos os microfones foram testados nas suas configurações padrão. Apenas no microfone, visto que ele possui, no microfone da Cantete, ativei o filtro de ruído, visto que ele possui um ruído que eu considero bastante elevado para o microfone sem o filtro de ruído. Não é por acaso que o fabricante traz o microfone já pré-definido com o filtro de ruído ativo. Penso que as configurações ideais neste microfone estarão mesmo com a opção do filtro ativo ativado. Tem então o muting, né? Tem também então o efeito de eco, pressionando duas vezes o filtro de ruído e desativa da mesma forma, ou seja, pressionando duas vezes. Com isto, resta-me então despedir-me, desejar a todos vós um forte abraço e se este vídeo vos agregou conhecimento ou vos acrescentou alguma informação adicional, não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal.